Olha só, a voz que havia encantado os animais com seu canto se calou sob as lâminas. No entanto, uma vez jogado no rio, Orfeu, de alguma forma, ainda cantava, levado em direção ao mar. Isso é um trecho do mito de Orfeu. Só que esse milagre está faltando em Pelágio para completar a semelhança, né? De continuar a cantar. Então, será que o desmembramento de Pelágio foi descrito por Raguel para lembrar a morte de Orfeu? Certamente, partes do mito de Orfeu foram alegorizadas para fins cristãos muito antes de Raguel começar a escrever. A alegoria é apresentada na constelação de Boécio, por exemplo, e depois apropriada por vários de seus leitores, tanto na forma vernácula quanto na latina. Mas a parte do mito que importa para a paixão de Pelágio, ou seja, para o martírio de Pelágio, não é a já alegorizada perda de Eurídice. É antes o desmembramento de Orfeu por causa da sua recusa em ter relações sexuais com mulheres após a segunda morte de Eurídice. Então, veja que aqui há algo interessante no fato de comparar o mito de Orfeu com o martírio de Pelágio. Quando o padre Raguel faz esse eco, né, ele aqui pode estar a dica, porque no mito, Orfeu morre por não querer ter relações com determinadas mulheres. E, de fato, Ovídio começa sua narração do desmembramento observando que Orfeu ensinou aos homens da Trácia o amor pelos meninos. A conexão entre Orfeu e o amor entre pessoas do mesmo sexo seria registrada por comentaristas posteriores e passaria para as tradições vernáculas. Agora, Metamorfoses de Ovídio era conhecida na Espanha como escreveu Raguel. Pode ser que ele queira cristianizar essa outra parte do mito de Orfeu, invertendo-a. Pelágio se torna um Orfeu cristão. Pelágio, então, se torna um Orfeu cristão porque ele é desmembrado não apenas por sua pureza, mas por sua rejeição explícita do desejo pelo mesmo sexo. É possível ouvir outras ressonâncias míticas. O martírio de Pelágio inverte ou recupera a conhecida história de Zeus e Ganimedes. Se o rei muçulmano raptou o menino frígio para ser seu copeiro, agora, em Pelágio, o rei muçulmano quer raptar Pelágio do cristianismo para servir em seu salão. A mudança de condição das encostas perto de Troia para o Olimpo não é maior do que a mudança da prisão escura para a corte resplandecente. Mas Pelágio é de fato chamado para servir à mesa do Cristo cristão, de acordo com essa narrativa. A sua beleza é o sinal visível de que foi escolhido para servir a Cristo, de quem será tanto Esponsos quanto Fámulos, ou seja, tanto esposo quanto íntimo da casa de Cristo. Então, veja que o padre usa termos relacionados a uma relação íntima entre pessoas para falar de Pelágio em relação a Cristo. Mesmo que a relação com Ovídio fosse negada, com o texto de Ovídio, né, não se poderia negar que Raguel sugere complicações na história que ele não consegue controlar completamente. Veja que até agora não falamos do uso do termo sodomia. Até agora nós estamos falando de práticas, de ações, ok? Há, por exemplo, a familiaridade de Pelágio com práticas de desejo entre pessoas do mesmo sexo. Pelágio já sabe que existem efeminados e que eles servem para certos tipos de usos sexuais. Ele não apenas reconhece o gesto do rei como sexual, mas também reconhece o roteiro sexual do qual ele provém. Então, você percebe que ele recusa essa ação porque ele reconhece alguma coisa nesse tipo de intenção. Como que ele sabe disso? Pelos clichês da polêmica anti-islâmica, que era pregada nas comunidades cristãs.
Ele chama o rei de cachorro, que é uma das formas, um dos epítetos de animais conhecidos nos panfletos anti-islâmicos que os cristãos recebiam nas igrejas. Então, veja, existe aqui nessa narrativa toda uma forma de tratar os muçulmanos já de forma depreciativa e estigmatizada. Tá?